Bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente, nessa última semana, estive trabalhando muito e eu simplesmente não tive tempo para gravar vídeo nenhum, tá? E fora que eu fiquei muito cansado e realmente nem tive ideia para gravar vídeo. Então, eu pensei, por que não deixar um espaço livre para perguntas mesmo, para ser respondidas em vídeo? Então, aqui estou. Vamos, então, para a primeira. Vamos, então, à primeira pergunta do membro do canal. Eu vou dar prioridade aos membros, claro, né? Por ajudarem. Se vocês quiserem prioridade também, pode se tornar membros, tá? É só R$1,99 no mínimo, né? Mas podem também serem mais generosos. Mas vamos à leitura. Então vamos à pergunta do membro do canal, Petrus Roma. Aqui eu vou ler o nome da pessoa porque é público, tá? Então, não tem problema. Quais são os tipos de analogia? E se a analogia é uma coisa exclusiva entre univocidade e arquivocidade, ou se está entre eles? Então, surpreendentemente, tá? Eu posso dizer que, apesar de não ser exatamente uma coisa, nem uma coisa nem outra, é antes algo de equivocidade, tá? A analogia, ela pode ser considerada uma modalidade de equivocidade, de alguma maneira, mas não é, digamos assim, totalmente equívoca, tá? Não é algo totalmente equívoco, digamos assim. É uma modalidade de equivocidade até onde eu sei, tá? Então, é isso. E, digamos assim, no livro A Raiz Antitomista da Unidade Filosófica, explica bem, de maneira bem sintética, essa parte sobre a analogia. Que está entre as páginas 47 e 50. Recomendo bastante esse livro aí. Mas vamos para a próxima. Para a próxima, também do membro do canal, Enzo Oliveira Silva. Duns Scott deve ser grande influência do nominalismo de Guilherme de Ockham, né? Aliás, se pode ser... Bem, eu acredito que não, tá? Se houver alguma influência, ela deve ser um tanto indireta ou remota. Talvez sobre aquela questão de esseidade, né, do Duns Scott, mas eu não acredito que haja uma influência direta de Duns Scott sobre Guilherme de Ockham. Já existiam nominalistas antes do Guilherme de Ockham, inclusive. Tá? É que o Guilherme de Ockham acabou sendo o maior expoente. Tá bom? Mas vamos para a próxima. Que agora as próximas serão das perguntas pelo Instagram, tá? Depois retornarei aos comentários no YouTube, tá? Primeiro priorizei os que me contribuem comigo, né? Financeiramente, porque eu sou capitalista mesmo. Agora vamos às perguntas no Instagram, ou seja, para os que me seguem nas redes sociais. E aqui eu manterei anônimo porque as perguntas no Instagram são, digamos assim, mais privadas, né? Inclusive, essa primeira pergunta aqui é de uma pessoa razoavelmente famosinha, tá? Mas vamos lá. Genocídio branco, colonização momentânea da Europa. Bem, não foi exatamente uma pergunta, né? Mas creio que deve ter pedido minha opinião sobre isso. De fato, há, digamos assim, um plano feito
pelos que controlam o mundo, né? De dissolver culturalmente a Europa, tá? Que pode ser entendida como o genocídio branco, né? Ou então a própria dissolução, digamos assim, dos brancos da Europa, principalmente no norte da Europa, né? Isso é per se ruim? Bem, se nós considerarmos a parte metafísica da coisa, tá? Continuam sendo humanos, porque o homem é definido pelo seu corpo animal e alma racional. Tudo o mais é acidente. Creio que o maior problema aqui, nesse caso, apesar da coloração cutânea fazer de alguma maneira parte da identidade europeia, de alguma maneira, né? O problema maior ainda é a perda da identidade cultural que está havendo lá. Principalmente pela colonização maometana, né? Feita por supostos refugiados, e que acabam cometendo diversos abusos ali dentro. E o pior é que os partidos mais progressistas, né, mais à esquerda, acabam acolhendo um bando de vagabundos mesmo. É isso que está acontecendo lá. Tá? Isso também pode refletir na diluição étnica que está acontecendo lá. Tá? Porque a Europa ela nunca foi, digamos assim, diferente do Brasil e outros países latino-americanos ou mesmo da própria América no geral, que tem essa miscigenação meio que natural, né? Muitos europeus que chegam na Europa acabam miscigenando com indígenas. Agora, na Europa, isso é algo que nunca tinha acontecido antes, a não ser em certos pontos. E o que antes era mais ocasional, agora está generalizado. De fato, é um grande problema e, bem, eu tenho até medo de fazer comentários mais aprofundados. Porque posso ser mal interpretado e eu não tenho dinheiro para custear advogados, né? Então, fiquemos por aqui e entendo como quiser. Mas, pelo visto, a pessoa quis me colocar em apuros, né? Mas vamos lá. Vejamos a próxima. Pretende fazer um vídeo dedicado sobre Getúlio Vargas? Quando eu tiver lido uma biografia dele, tá? Quem sabe? Eu já vi muitos dizendo que Vargas, na verdade, foi assassinado e não se churrascou. É uma leitura um tanto romântica, né, da coisa aí. Até mesmo porque muitos nacionalistas acham que Vargas jamais teria feito uma coisa dessas. Eu já conversei com o professor Eduardo Cruz, tá? Que inclusive é simpático, né? A Vargas, é meu amigo e tal. E ele mesmo ele não acredita nessa narrativa, tá? Mas sim, seria interessante gravar um vídeo sobre Júlio Vargas, porque eu, indo no contramão da maioria dos católicos tradicionalistas em geral, eu não sou nem um pouco simpático a Vargas, tá? Eu sou um crítico feroz de Vargas. E quando eu me dedicar a gravar um vídeo sobre Vargas, será depois que conhecer razoavelmente a sua biografia, tá? E aprofundar nas suas políticas econômicas, que, a meu ver, são desastrosas, né? A CLT mesmo se confirmou como um atraso civilizacional. Tá? Isso é fato. A destruição, a quase aniquilação da autonomia dos estados se confirmou também como um atraso civilizacional.
Eu, como um paulista, eu vejo assim. O meu estado sustenta outros estados. E tem gente que acha isso justo. Evidentemente não é justo. Tá? Eu sou a favor de separar São Paulo mesmo. Tá? Eu realmente não sou nacionalista. E isso já nos emenda para a próxima pergunta. Nacionalismo. Novamente, uma não pergunta. Qual o problema do nacionalismo? Que eles colocam o interesse do Estado, tá, das oligarquias antes do próprio povo. Um exemplo, a suposta proteção da indústria nacional. Eles ignoram que o que eles chamam de indústria nacional não é mais do que uma cambada de oligarcas, tá, que deveriam quebrar antes de serem fortalecidos. É injusto que uma pessoa pague, tá? Aliás, seja obrigada a pagar se ela quiser ter um computador da Apple, mais de 10 mil reais, sendo que no Japão ela pode comprar por menos da metade do preço. Um país que tem um poder aquisitivo médio muito maior. E ela acabe sendo punida, né, ou obrigada a usar essas porcarias, esses lixos que chamam de computador da marca Positivo. Só porque é uma marca bostileira. Não, meus amigos, isso não é justo, tá? Não é justo, tá? É o que eu digo. Eu quero antes um computador da Apple, porque é melhor. Computador da Positivo é lixo, tá? Com nome de computador, né? Eu tenho um MacBook aqui. É para ostentar? Não. É um computador que foi adquirido no Japão por um preço que é menos da metade do que eu pagaria se eu estivesse comprando aqui no Bostil. Entendem a coisa? E dane-se a Positivo, cara. Eu quero que a Positivo se quebre. Tá? É uma empresa que tem que ser punida por vender esses lixos em forma de computador. Dane-se a indústria nacional. Se a indústria nacional é incompetente para produzir essas coisas, que quebre. Que quebre. Deixe para quem sabe fabricar coisa decente. E não essas porcarias. Mas vamos para a próxima pergunta. Você é sedevacantista mesmo? Digamos que eu sou um sedevacantista não praticante, né? Eu não sou, digamos assim, o que chamam de sedevacante dogmático. Eu simplesmente sou alguém que tem a convicção de que o atual ocupante da Casa de São Pedro, o senhor Robert Francis Prevost, né, conhecido atualmente como Leão XIV, seja alguém que eu acredito que ele seja alguém que não recebeu devidamente a sua autoridade após a eleição. Basicamente, que ele é um papa material, tá? Eu não, digamos assim, eu não acredito, tá, que o Concílio Vaticano II seja um concílio que tenha dado continuidade no ensinamento da doutrina da igreja, tá? E os reclamantes ao papado que vieram depois disso não são ocupantes da cátedra que receberam a autoridade da igreja. No entanto, eu não sou uma pessoa que hoje, fique brigando com os que são da posição reconhecer e resistir, ou dos chamados continuistas, que acreditam que seja uma continuidade, porque não é uma briga produtiva. Eu já fiz parte dessa briga. Eu já fui alguém que foi muito fissurado em estudo da crise da igreja, mas para preservar a minha sanidade mental, eu abandonei isso, tá? Hoje sou alguém que
fala de outros assuntos. Como eu disse, se você quiser que eu fale mais sobre a crise, eu posso falar. Mas eu não sou um militante, digamos assim, fanático. Entenderam? Eu apenas sigo a minha vida aqui. De católico, eu faço as minhas orações. Busco evitar o pecado, ainda que caia às vezes. E vou à missa do reverendo Padre Gabriel. Ou de quem vai a esse local da missa, né? Tem uma missa que foi... Ele, inclusive, tem um sermão aqui que foi do Padre Carlos dos Santos. Mas, geralmente é o Padre Gabriel Maria Rodrigues que vai rezar lá. E eu gravo os sermões e publico aqui, quando eu vou lá. Mas, no geral, eu não sou um militante fanático como muitos aqui, que praticamente dedica a sua vida a fazer isso, como se fosse uma missão divina. Não sou assim, tá? E até porque, como eu coloquei, a crise na igreja não é um assunto do meu interesse de tratar, de estudar. Eu já fiz isso, digamos assim, de maneira quase obcecada antes. Eu li milhares de páginas sobre o assunto, tá? Milhares. Não ironicamente, milhares. Eu poderia ter lido a Suma Teológica inteira ao invés de ler sobre a crise na igreja. Mas eu li sobre a crise na igreja. Então, é isso que eu tenho a dizer. Vamos para a próxima pergunta. A Avenged Sevenfold maior que Neublo Viscaris, mas isso nem ferrando, tá? Pelo amor de Deus. O Neublo Viscaris é muito superior, tanto musicalmente como tecnicamente. Pode ser que o Avenged Sevenfold seja superior em termos de popularidade, tá? Mas se considerar a popularidade como parâmetro, então devemos dizer que The Beatles é a maior banda de todos os tempos, sendo que, de fato, não o é. Ou que, no âmbito do heavy metal, o Metallica seja o maior. Não é. Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Ouçam por vocês mesmos, tá? Na minha opinião, Neublo Viscaris é muito maior mesmo que a outra banda aí. Por que não faz vídeo sobre obras literárias? Bem, se quiser uma resposta grossa, é porque eu não quero. Agora, uma resposta mais aprofundada é porque meu interesse por obras literárias é um tanto tardio, tá? É algo que realmente comecei a ler já na minha fase adulta, para você ter uma ideia. Na minha adolescência, eu não li nada de obra literária. Eu era mais focado em artigos, em enciclopédia, ler verbete enciclopédia Barça, entendeu? Eu era um nerdzinho desse tipo aí. Aí depois comecei a ler livros mais filosóficos. Eu acho que minha primeira obra literária eu li depois dos meus 23, 24 anos. Eu realmente, tá? Realmente, eu nunca fui de ficar lendo obra literária. E o pior é que as minhas primeiras obras literárias que eu li foi na minha fase ateísta. Edgar Allan Poe, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Aí depois eu passei a evoluir para o Machado de Assis, Tolkien, que mais? C.S. Lewis, Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry. Aí eu fui evoluindo para essas obras aí, tá? Mas eu nunca fui muito de ler obras literárias, tá? Eu sou muito fraco para comentar obras literárias. Ainda mais depois agora de velho, depois dos 40 anos, eu tenho mais facilidade para filmes.
O bigodismo e o fascismo foram realmente condenados? Sim. A minha opinião é de que realmente foram condenados, tá? Ambos igualmente. Ainda que o nazismo, que o bigodismo, perdão, vai que o algoritmo pegue, né? Ainda que o bigodismo seja, digamos assim, mais diabólico. É mais, por assim dizer, realmente tem algo, tá, de diabólico no bigodismo. O fascismo merece uma detenção maior aqui, por quê? Porque o fascismo, apesar de não ter sido sanguinário como o bigodismo, tá? Apesar da ação deles na Etiópia lá e tudo mais, tem elementos que foram realmente condenados e que não são acidentais, e sim essenciais. Ao contrário do que muitos dizem sobre a Encíclica Non Bisonho, dizendo que aspectos acidentais do fascismo foram condenados e não essenciais. Então, o que a gente vê ali são aspectos essenciais de fato, tá? Tanto é que os governos de Dollfuss, do Franco e Salazar não foram condenados, né? Com todos os seus defeitos, que devemos reiterar aqui, não foram condenados. Mas o de Mussolini foi. Por que será? Né? Apesar... o pessoal gosta de colocar, né, aquelas fotos do Mussolini com... Ou então Cardeal Pacelli, né? Tem texto de alguns clérigos apoiando, como por exemplo do padre Julio Menvielli, ou do cardeal Schuster, etc. Meus amigos, não interessa. O fato é que houve sim uma condenação. O que o padre Menvielli elogia, inclusive, são certos aspectos da economia de Mussolini, mas não o regime como um todo. O cardeal Schuster é outro contexto, tá? Porque a Itália estava cercada de liberais maçônicos anticlericais e do comunistas. Tá? Então surge o Mussolini ali, prometendo restaurar a moralidade da Itália, prometendo a Itália voltar a ser grande como era antes, na época do Império Romano, toda aquela bobajada. Tá? O fato é que há sim uma condenação. E fora que o Papa Pio XII ele nunca foi simpático, né? Essencialmente falando, a esses dois regimes. Tá? São duas grandes fezes, tá? Nazismo e o fascismo são duas grandes fezes. Vamos para a próxima pergunta. Messi ou Cristiano Ronaldo? Mas que pergunta, hein? Que pergunta. É evidente que é o Messi, meu Deus do céu. Quantas Copas o Cristiano Ronaldo ganhou? Acho que isso deveria bastar. Mas, enfim, o Messi foi o grande protagonista da Copa de 2022, foi o grande protagonista da Copa da América de 2021. Ele teve uma aura protagonística maior do que o Cristiano Ronaldo no Barcelona, do que o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Tecnicamente é muito superior mesmo. Ele dribla melhor, ele é superior nos passes, é superior nas cobranças de faltas. Tá? Todas as qualidades de um grande atacante o Messi tem, então... Claro que o Cristiano Ronaldo também tem, mas o Messi os tem em nível muito superior. Tá? Inclusive, os gols que o Messi marca, o Cristiano Ronaldo jamais marcaria. O Cristiano Ronaldo tem maior vigor físico, né? Ele é mais atlético. E jogou no maior clube da história, que é o Real Madrid. Mas o Messi é superior.
Agora vamos retornando à pergunta no YouTube. O que acha de Joseph Ratzinger? Joseph Ratzinger, né? Bem, como podemos dizer, no meu Substack tem um artigo intitulado A Igreja Pecadora e Ecumênica de Joseph Ratzinger. Tá? Ali eu exponho o que realmente acho dele. E, bem, ele tem, digamos assim, uma teologia. Ele tinha, né? Deus o tenha, uma teologia, o que eu posso dizer, um tanto problemática. Ele era realmente um teólogo extremamente culto, tá? Talvez o maior erudito teólogo do século XX e XXI. E, no entanto, ele é permeado de modernismo, de fato, tá? Eu recomendo a leitura do meu artigo, A Igreja Ecumênica e Pecadora de Joseph Ratzinger, e ali você terá a minha visão sobre ele, tá? Mas vamos para a próxima pergunta. Salve Maria, Luciano. Quais são as sagas cinematográficas prediletas do Senhor? Que Deus e a Santíssima Virgem o abençoem abundantemente. Igualmente, meu caro Aurélio. E, bem, né, eu colocaria aí, apesar, tá, da moralidade ambígua da saga, eu colocaria Poderoso Chefão, tá, entre elas. Apesar das distorções graves em relação à obra literária, eu colocaria o do Senhor dos Anéis, certamente. E apesar de todos os elementos gnósticos abundantes, né? Apesar do último filme ser literalmente um lixo, totalmente descartável, apesar de ser explicitamente messiânica e cabalística, eu concluiria também o Matrix, tá? Eu gosto bastante da saga Matrix, apesar de todos os elementos que eu já coloquei aqui em meus vídeos. O Planeta dos Macacos Modernos também eu acho muito bom, tá? Com exceção também do último filme. E é isso. Essas são minhas obras, as sagas cinematográficas favoritas, tá? A mais perfeita, acredito que é o do Poderoso Chefão. Apesar do terceiro filme ser fraco, ainda é... Aliás, não é fraco. O último filme é muito bom também, mas nem se compara com a obra-prima que são os dois primeiros. Ainda é amiga do professor Carlos Bezerra? Bem, eu acredito que sim, tá? Tivemos nossas contendas há um tempo atrás, mas eu voltei a conversar com ele. Eu mesmo me desculpei com ele, né? E ficou tudo tranquilo, tá? E temos muitas coisas em comum e eu não vou, digamos assim, desfazer a amizade com ele por conta de, digamos assim, de pouca diferença, tá? Somos pessoas que desejam o bem pro outro mutuamente. E é isso, né? Eu aprendi muito com ele, né? Então, eu mantenho, sim, a amizade com ele. Se Deus é bom, então por que não criou deuses e sim escravos, né? Bem, era para ter uma vírgula no lugar do ponto, tá? E o porquê também está incorreto, tem que ser porquê separado, sem acento. Mas eu entendi a pergunta e a pergunta é interessante. Primeiramente, o que se entende por deuses aí? Porque em
aspecto metafísico, Deus não pode fazer outro Deus, tá? Porque Deus só pode haver um. E que é o Deus unetrino, no qual nós cremos que é a causa primeira. É um motor imóvel. Não pode haver mais de um motor imóvel. Porque se houvesse dois motores imóveis, tá? Eles teriam que distinguir-se um do outro. Tá? E seria por meio de uma imperfeição. Logo, não pode haver dois. Entendeu? No sentido de que, se houver uma imperfeição, essa imperfeição seria um aspecto móvel, tá? Seria uma potência a ser atualizada ainda. Ou ainda, teria que haver alguma distinção como há entre o vivente e o não vivente, entre o racional e o bruto, e assim por diante. Então, Deus só pode haver um. E Deus não pode criar outro Deus. Até aqui, creio que ficou clara a coisa. Agora, se estiver se referindo a deuses de maneira análoga aos titãs gregos, né? Então, isso ele já fez, tá? Deus criou os anjos e Deus nos convida a participar da sua felicidade eterna, com a deificação do nosso intelecto. E nós já temos santos que já estão vivendo na glória eterna. Tá? Nesse sentido, também há deuses criados. Tá? Se nós entendemos que deuses também podem ser homens com o intelecto deformado e anjos que já são de natureza superior, também com o intelecto deformado. Agora, escravo também devemos fazer certas distinções. Ser escravo de Deus é mal, sim ou não? Tá? Um homem ser escravo de outro homem é mal. A meu ver, é mal. Tá? Porque está dizendo que um homem está subjugando o outro como um seu senhor. Então, aí há uma certa maldade. Agora, ser escravo de Deus é mal, sim ou não? Porque seria mal nós sermos escravos daquele que nos criou, daquele que nos sustenta, daqueles que nos mantém na ordem do ser. Qual é a maldade nisso? Não há maldade. Tá? Então, graças a Deus, eu sou escravo de Deus. Tá? E eu queria ser um escravo melhor do que eu sou. Porque é Ele que me mantém no ser, é Ele que me causou, é Ele a fonte de todo bem, e é Ele quem vai deformar o meu intelecto para fazer-me partícipe da sua felicidade eterna. E isso é muito bom. E eu espero que Ele tenha misericórdia de mim para me fazer partícipe dessa felicidade eterna. Então, meu caro, é muito bom ser escravo de Deus. Qual a sua opinião sobre os animes? Bem, eu já tive opinião mais severa, tá, do que eu tenho hoje. Mas eu posso resumir o seguinte: se não for alguma animação do Estúdio Ghibli, tá, ou algum outro anime que eu desconheça que nos faça propender ao bem, ao verdadeiro mediante belo, tá? Fora isso, é mau gosto, tá? É mau gosto, pura e simplesmente. Apesar de que as produções do Estúdio Ghibli sejam, digamos assim, maravilhosas, perfeitas, tá?
E eu tenho um vídeo sobre a melhor obra deles, na minha opinião, que é O Túmulo dos Vagalumes, né? Que é o filme mais triste do mundo. Mas, no geral, eu acho gostar de animes mau gosto, tá? Não tenho mais o que opinar. E a última pergunta: qual a sua opinião sobre os direitos dos animais, né? Ficou comido ali, acredito que seja isso. Eu não tenho opinião sobre os direitos dos animais porque os animais não têm direitos, entendeu? A querer impor direito positivo sobre os animais é uma forma, tá, de desumanizar os homens. Quando você humaniza os animais, você desumaniza os homens. Tá? É aquilo que o Cheston coloca em uma citação atribuída a ele, mas que é muito verdadeira o seu conteúdo. Quando se cultua os animais, onde se cultua os animais, se pratica sacrifícios humanos. É exatamente o que acontece em uma sociedade que inventa de colocar direitos nos animais. É isso que o Bigodinho, tá, no regime bigodista, fez. Ele inventou de colocar direito nos animais, como se os animais fossem sujeitos de direitos, e acabou no que deu. Hoje, tá, onde há direitos dos animais, onde animais têm proteção por leis, o que acontece? Acontece que os humanos, os homens, são desumanizados e o aborto acaba sendo legalizado ou liberado para quase qualquer caso. Eu não estou aqui dizendo, tá, que devemos tratar os animais de qualquer maneira, tá? Praticando torturas por pura diversão, essas coisas, tá? Inclusive, eu sou da opinião que coisas como touradas, tá, e outras coisas, e outros eventos semelhantes, como rodeios, são estupidezes, tá? Perdão, meus amigos, que apreciam isso, mas são estupidezes, tá? É claro que nós devemos tratar bem os animais na medida não em que são sujeitos de direitos, mas por respeito à criação, tá? Por respeito à criação. Os animais são criaturas de Deus que nós devemos prestar respeito enquanto criaturas de Deus, mas não enquanto são sujeitos de direito. Tá? É insanidade, é estupidez, é imbecilidade achar que os animais são sujeitos de direitos, sendo que quem está ordenado à bem-aventurança eterna são os homens, tá? É a minha opinião sobre isso. Então, eu encerro, tá, o vídeo com essa pergunta. Há outros comentários que não são bem perguntas, tá? E que por isso não vou colocar aqui, tá? Então, meus amigos, eu agradeço a participação. Eu espero que também seja compreensível, tá? Quando eu tiver mais tempo, eu farei. Eu pensei em gravar esse vídeo me filmando, tá? Só que, além do meu aspecto fadigado, da minha aparência fadigada e outras coisas mais, eu tô com uma alergiazinha no meu olho direito e não ficaria bem, tá? Mas eu não vou deixar de gravar, produzir conteúdos aqui em forma de vídeos. Eu espero que os senhores tenham gostado e fique com Deus e até um próximo vídeo.